Olá, amigos, estamos de volta para mais um programa Despertar, produzido aqui pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru, o SEAC de Bauru. Ele está de volta. Moisés Rossi é um estudioso do Evangelho, uma pessoa que leva a sério, faz tudo para praticar o Evangelho. E ele tem uma palavra fácil, transparente. Eu aperto Moisés perguntando aqui, ele sai sempre bem com as suas respostas claras, que nos animam, nos trazem reflexão e leva para você, caro amigo telespectador, telespectadora de casa, motivos a mais para pensar na vida. Seja bem-vindo, Moisés Rossi. Obrigado, Sidney. Olá, amigos. Sempre uma grande alegria poder estar aqui trocando ideias sobre o Espiritismo. Então, na verdade, eu não vou falar bem sobre o Espiritismo, Moisés. Quero falar sobre a vida, mesmo porque, em respeito a muitos telespectadores nossos, a grande maioria da nossa audiência é composta por irmãos evangélicos, que eu tenho, assim, muita gratidão pela abertura, a alguns irmãos católicos que, inclusive, nos cumprimentam. Moisés, por que temos medo da morte, Moisés? Porque a morte nos separa, nos afasta. A gente perde o contato, perde o convívio, perde o abraço. Então a gente acaba... E porque confiamos pouco em Jesus, não é? Jesus disse, vou preparar-vos lugar, mas a gente confia pouco. A gente precisa perder esse medo da morte e compreender que nós somos imortais. A gente usa um corpo e descarta esse corpo e continua sendo nós mesmos, continuamos vivos. Moisés, um mentor nosso chamado André Luiz, ele trouxe uma explicação interessante para justificar o medo da morte. Ele disse que nós nascemos, vivemos, morremos, renascemos, revivemos, remorremos, isto é, um círculo assim constante. E normalmente o nosso retorno lá para outra vida, ele não é muito agradável. Segundo André Luiz, nós criamos um certo medo, um certo condicionamento negativo. Quando fala em morte, é como se fosse uma pulga atrás da orelha, Moisés. É porque as religiões, para manter as pessoas num bom comportamento, criaram um terror em relação à morte. Criaram um inferno tenebroso de fogo eterno. A gente sabe que é imperfeito, não é? E então fica com medo de morrer, mas Deus é amor. Deus criou a gente para felicidade em todos os momentos da nossa evolução. E por que nós somos felizes? Porque a gente não quer. Nós atrapalhamos a nossa própria felicidade. Ao invés de pensar, a gente fica acreditando nessas histórias da carochinha. Nós nascemos para ser felizes e morremos para ser felizes. Eu tenho um ditado, as pessoas dão risada quando eu falo. A gente tem que treinar para morrer de vez em quando. Então. Para não ser pego de surpresa. Então, como que é esse treino, Moisés? Simples. Se eu morresse nesse exato momento, o que me impediria de buscar Jesus? O que me deixaria preso aqui na Terra? Qual a atração forte que me prenderia o suficiente para que me impedisse de buscar ajuda do lado de lá? Qual? Amor. Amor à mulher, ao marido, aos filhos, aos netos, ao dinheiro, aos bens, ao poder, à visibilidade. Tudo que a gente acha importante aqui na Terra e que não serve para nós no mundo espiritual. Mas o amor à esposa e aos filhos serve. Mas Jesus falou para você amar a Deus sobre todas as coisas. Então, é lógico que nós vamos ter que abandonar. O marido e mulher não vai morrer no mesmo momento. Então, pelo menos por um período, a gente tem que botar na cabeça que vai haver uma separação momentânea. E tem que se preparar para isso. Quando eu digo treinar para morrer, é se preparar para se despojar de todos os apegos da matéria e procurar Jesus. E os apegos incluem ódio, inclui vingança, inclui tudo isso também. Moisés, eu estou preocupado agora com isso que você falou, porque eu não sei se eu estou preparado para a morte. Como é que eu faço esse exame, essa análise, esse balanço íntimo, para ver se eu
estou preparado ou não, se eu estou bem treinado para a morte ou não, Moisés? Ora, você pode, por exemplo, o seu filho. Você ama seu filho, você convive com ele. Imagina que o seu filho cismou de trabalhar na Alemanha e vai embora e vai te abandonar aqui. Qual o sentimento que você vai ter com esse afastamento? Imagine que a sua esposa arrumou outro e está te abandonando. Como que você vai se sentir com ela te abandonando? Imagine que a sua empresa foi à falência, seus empregados estão passando necessidade e você está falido e com vergonha. Como é que eu vou me sentir nessa situação? Ou seja, imagine a perda. Porque quando você morrer, você vai se sentir como se acontecesse essa perda. Você vai deixar tudo aqui, caixão não tem gaveta. Então, é o treinamento, tá? É claro que não vai acontecer nada disso, mas isso é para você ver como você se sente se acontecesse. Dá para a gente fazer um exame diário, um balanço, para saber como é que está o meu comportamento? Exatamente, é só você, antes de dormir na sua prece à noite, lembrar do seu dia, como foi o meu dia, qual foi o meu comportamento, não é? E qual a minha reação nas mais adversas situações. Vai chegar um momento em que isso vai ficar e nós vamos para uma situação muito melhor, mas até você perceber que a situação do lado de lá é muito melhor, às vezes você perde tempo à toa agarrando as coisas que ficou aqui. Moisés, nós vamos partir para o segundo bloco. Esse aqui praticamente acabou. Você fala com uma familiaridade, como se o mundo espiritual fosse o definitivo, o normal. É isso que você está dizendo para nós? Ele é o normal. A verdadeira vida é a do lado de lá. A gente vem aqui, cumprir algumas experiências e aprender e retorna para lá. Aquela é a verdadeira vida. Nós damos um mergulho e voltamos para lá? Sim. Bom, partindo desse princípio, no próximo bloco eu vou perguntar ao Moisés o seguinte: aqueles que estão do lado de lá vêm nos visitar? E como é que eu vou saber se esse espírito que está me visitando é bom ou mal? No próximo bloco, vou querer que o Moisés explique direitinho se é possível essa conversa, se os espíritos vêm nos visitar e se eu tenho ou não que me preparar para a vinda deles. No instantinho, voltaremos logo após o nosso apoio institucional. Estamos de volta para o programa Despertar de hoje, que está falando sobre a vida. Só a vida? Não, além da vida também. Moisés Rossi, esse estudioso do Evangelho, está nos trazendo informações preciosas. Vamos prestar atenção nele. Moisés, eu deduzo, pelo que você falou no bloco anterior, que se a vida verdadeira é além desta vida, nós recebemos visitas daqueles que estão do outro lado da vida? Calma lá. E se recebemos, como que eu vou saber, como diria meu avô, que pito ele toca? Se ele é bom, se ele é mau? E o que eu tenho que fazer para me prevenir? Sim. Paulo de Tarso disse que nós somos cercados por 1 milhão de testemunhas e os espíritos nos disseram que realmente nós estamos envolvidos numa nuvem de espíritos que acompanham a nossa existência. Em outras palavras, eles nos visitam. Eles nos visitam. Gente, quem morreu é gente como a gente, só é invisível.
o mesmo afã que a gente tem de visitar um ente querido, eles têm também. Então, constantemente, eles nos visitam, estão conosco, participam. Né? No dia do aniversário, se faz a comemoração, a mãe que está no mundo espiritual vem também. É normal. Eles nos visitam sim e estão sempre conosco. Sabe que você tem razão? Porque mais do que a vidência, mais do que a audiência, em determinados momentos eu sinto como se a minha mãe estivesse ao meu lado. Lá em casa, nem eu e nem minha esposa temos sensibilidade, não somos médiums. Eu também não sou, apenas tenho assim, vamos dizer assim, eu não tenho mediunidade ostensiva, no máximo alguma intuição, né? E às vezes eu até me surpreendo, nossa, é por aqui que eu tenho que ir, me surpreendo com a atenção deles. Então, e não é raro a gente estar sentado, conversando, e de repente sentir, quem está aqui? Eu falo para ela, quem está aqui? Ela, para um pouquinho, é minha mãe, é sua mãe. E não raro bate o que eu estou sentindo com o que ela está sentindo. Então eles nos visitam sim, com certeza. E como é que eu vou saber? Eu usei uma terminologia dos meus ancestrais aí, que pito ele toca. Se ele é bom, se ele é mais ou menos, se ele é carinhoso, ou se é um espírito que está querendo bagunçar a minha vida. Pela sensação que ele traz. Eu vou usar uma figura para a gente compreender. Se você pegar uma bacia com água e essa água estiver exatamente na temperatura da sua mão e você colocar a mão bem devagarinho, você não sente a água. Se você bater, você sente, aí você sente o tato. Mas se você for com a mão muito de leve, você não percebe quando você tocou na água. Por quê? Porque está na mesma temperatura. Se ela estiver mais fria ou mais quente, aí você sente imediatamente. A presença do espírito é exatamente assim. Quando o espírito está num patamar de vibração igual ao nosso, a gente não sente nada. Eles convivem conosco e a gente não sente. Se o espírito estiver numa vibração inferior, a gente se sente cansado, se sente mole, se sente irritado, dá um mal-estar. Não é um mal-estar forte, porque não é nosso, é dele. Mas a gente percebe um mal-estar. Quando o espírito está numa vibração melhor, no caso a mãe, a avó vem visitar a gente, ela vem com amor. Então ela traz uma vibração boa. A gente se sente bem, dá uma sensação de leveza, de bem-estar, uma coisa gostosinha no campo íntimo. Então, eu queria que me explicasse isso. De vez em quando, eu me levanto, Moisés, assim, otimista. Nossa, o corpo está gostoso, eu estou animado para trabalhar, eu estou animado para colaborar com alguém. Parece que eu vi o passarinho verde lá no plano espiritual. Durante o sono, a gente se desdobra, a gente se afasta do corpo e convive no mundo espiritual. Quando a gente vai para um lugar bom, não é? Ou reencontrar os parentes, ou assistir uma palestra boa, num lugar de vibração boa, a gente conserva. A gente conserva essa vibração, traz com a gente essa vibração boa. Se a gente for fazer um trabalho numa zona umbralina para ajudar quem está lá, é uma vibração mais pesada, então a gente já acorda um pouco mais pesado. Por quê? Porque a gente gastou as nossas energias nesse trabalho. Mas você não foi lá para ajudar? Mesmo indo para ajudar. Você está envolvido num ambiente pesado. Se você vai numa palestra no mundo espiritual, todo o ambiente é cristalino, é puro, é leve. No umbral o ambiente é pesado e a gente se desgasta um pouco. O que é umbral? Umbral é um local entre a vida física, o mundo espiritual e o mundo espiritual superior. É a crosta da Terra. É o inferno, é o purgatório? Não exatamente. Tem lugares, zonas umbralinas mais pesadas, onde espíritos em sofrimento se acolhem por afinidade, não é? Que seria um lugar mais pesado, mais denso, não é? Mas a crosta da Terra toda é umbral. Nós criamos uma zona acinzentada em função das nossas vibrações ainda pesadas. A gente vive mágoas, vive, enfim. Inclusive,
dá para recrudescer alguma coisa do passado nossa, alguma coisa não muito resolvida? Durante o desdobramento? Você vai para lá para ajudar tudo, mas pode vir com esta vibração que até faz você se lembrar de algum passado não muito recomendável seu. Poder pode, mas aí nós temos que dividir em duas situações. Se você vai para ajudar, normalmente você não vai sozinho, você vai com uma equipe, mentores com você. Então, normalmente você não vai se lembrar disso. Mas, no desdobramento do sono, em algumas circunstâncias ou por alguma coisa que você vê, você pode sim, talvez não se lembrar assim tão racionalmente do passado, mas uma lembrança emocional do que você viveu, do que você errou, e isso também te trazer um peso, não é? Ao acordar você tá mais pesado. E se você for procurar tranqueira, coisa errada, aí você acorda mais pesado ainda. Então, não vai dar para você responder plenamente, então você pode interromper que depois a gente continua no próximo bloco. Nessa visita que a gente faz, com a melhor das intenções, para dar assistência a um amigo que está passando mal lá nessa região tenebrosa, pode acontecer depois de ele vir me visitar? Normalmente não, porque se ele está nessa condição, ele não tem lucidez o suficiente para sair e escolher onde eu vou hoje. O espírito que está no umbral, ele não tem essa abertura. Ele está com a mente fixa numa situação definida. Então vou mudar a pergunta. Pode acontecer de eu ser visitado por um espírito de más intenções? Pode, porque ele quis, mas não porque você foi fazer o bem. O bem sempre retorna o bem. Agora, um espírito que nos odeia pode nos encontrar a qualquer momento e tentar nos prejudicar. Ué, mas eu já não estou me preparando para não odiar ninguém e assim mesmo quem me odeia vai me encontrar aqui na Terra? Você pode não odiar, mas ele pode, né? Ele pode não ter esquecido o que a gente fez para ele e ter mágoa no coração ainda contra nós. Aí no próximo bloco eu vou querer que você me detalhe isso, porque se eu estou tentando melhorar a minha vida, me tornar cada vez melhor, perdoar meus inimigos, eu quero chegar no plano espiritual e quem for eu encontrar lá não tem problema nenhum. E mesmo assim eu posso receber uma visita assim não muito agradável aqui na Terra? Com certeza, pode sim. Então no próximo bloco eu vou perguntar para o Moisés o que eu faço se eu for envolvido por uma vibração assim meio desagradável. Alguns irmãos chamam isso de encosto, até eu vou querer que você dê sua opinião aí sobre essa expressão. O que eu faço para me defender de espíritos doentes, ignorantes ou até maldosos que venham me visitar? Voltaremos um instantinho, logo depois do nosso apoio institucional. Não saia daí.
Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje. Como eu falo sempre, né? Quando o orador, o entrevistado tem um verbo fácil, o tempo voa. Moisés, nós estamos falando aqui da vida além da vida, estamos falando de pessoas que já morreram e às vezes a gente encontra lá no plano espiritual. Já falamos sobre céu, inferno, purgatório. Moisés, nós recebemos visitas de pessoas mortas? Com certeza. Aqueles que nos amam ou que nos odeiam, nos procuram por amor ou por ódio. E acabam se aproximando de nós, com certeza. Por quê? Porque a vida continua. Mas, Moisés, às vezes nem nos ama, nem nos odeia. No finalzinho do Evangelho segundo o Espiritismo, numa das orações que tem lá, há uma expressão assim do Espírito. Assim como as moscas se aproximam das feridas, nós também podemos atrair espíritos doentes, maldosos, ignorantes, com as nossas feridas da alma, Moisés. Então, às vezes, o Espírito nem nos conhece, mas ele se compraz em ficar ao nosso lado. O ser humano adora futricar a vida dos outros. Horário nobre da TV só passa novela, pra gente ficar futricando a vida dos personagens da novela. Imagine um espírito desencarnado acompanhando a nossa novela, ao vivo, a cores, e ainda metendo o bedelho no script. Eles adoram, né? Mas não acontece, Moisés, às vezes, de a gente involuntariamente atrair esses espíritos? Não, eu estou fugindo aqui daqueles que nos odeiam, mas simplesmente gostam de estar ao nosso lado? Sim, você está dirigindo na cidade, o cara te fecha, você homenageia a mãe dele com aquela profissão menos recomendável. Um espírito que está por ali, olha, vamos ver o que esse cara que xingou aí, o que ele faz. Às vezes, por qualquer coisa, por qualquer decisão, por qualquer atitude nossa, chama a atenção do espírito. E ele pode nos acompanhar durante um período enquanto ele achar agradável a nossa companhia. Peraí, vou ver se eu entendi. Então, se de repente nós aqui estamos fazendo um trabalho bom agora, estamos tentando homenagear Jesus, buscando os seus princípios, os seus conselhos, as suas instruções. Mas se de repente a gente parte aí para aquela coisa muito comum na nossa vida, de começar a falar mal da vida alheia, eu solto uma espécie assim, desculpe a comparação, hein? Uma espécie assim de aroma, um cheirinho que vai atrair espíritos não muito recomendáveis? A figura, ela está correta. Mas quando nós estamos falando do Evangelho do bem, nós estamos atraindo espíritos que gostam de ouvir do Evangelho e do bem. Sim. Quando nós estamos falando mal dos outros, criticando, nós vamos atrair espíritos que gostam disso. Agora a gente tem que entender que os espíritos veem e ouvem também. Então eles não são atraídos só pelas nossas vibrações, no caso a figura do cheirinho que você falou, pelas nossas vibrações também, mas eles estão nos ouvindo, eles têm ouvidos, tudo que nós falamos eles ouvem. Então, a fofoca pode atrair espírito fofoqueiro? A fofoca atrai fofoqueiro, a sexualidade desregrada atrai sexualidade desregrada, o ladrão atrai ladrão. O pastor evangélico que ministra o culto e ensina Jesus atrai espírito bom que gosta de ouvir isso. Muito bom, isso é uma boa notícia. É assim que funciona o mundo espiritual. Nós atraímos aquilo que nós vivemos. Então eu não estou à mercê dos espíritos inferiores? Nunca estamos à mercê dos espíritos inferiores. Nós estamos à mercê das nossas decisões. Nós tomamos decisões e fazemos escolhas. Eles sugerem. A gente obedece se quiser. Nós temos defesas? Nós temos defesas, com certeza. A prece é uma grande defesa, o bom pensamento é uma grande defesa, o perdão é uma grande defesa, a prática do bem é uma grande defesa. Quer dizer, quando eu firmo o pensamento na minha religião e procuro praticá-la, eu estou criando um ciclo de defesa. Sim, porque
os espíritos, eles acham a gente chato. Esse cara é chato, ele só pensa coisa boa, ele não faz sacanagem. Ele, vou sair daqui, não gosto desse cara. Não bate, é água e óleo, então. É que nem quando você vai numa festa. Você vai lá, tem a rodinha. Você chega, cumprimenta todo mundo e vê o assunto que eles estão falando. Se é um assunto que não te agrada, você... Agora, se você é o espalha-rodinha, aí você chega lá, toda a rodinha se desfaz. Por quê? Os caras não gostam do que você fala, do que você pensa. É assim que funciona. Os espíritos também. Se eles não gostam de nós, se eles acham chato a nossa companhia, eles vão embora. Então é bom pensar e falar no bem para ser chato em relação a esses espíritos inferiores. Exatamente. Eles vão se cansar da gente. Moisés, vamos olhar aí para o cronômetro e me responda para encerrar o programa. Quero saber de você como que eu posso ajudar um ente querido que eu sei que pode, eu falei sei que pode, mas pode ser que ele não esteja bem no plano espiritual. Nós estávamos falando agora das más companhias que a gente pode atrair e que traz vibrações negativas e torna a vida da gente mais complicada. Para ajudar aqueles espíritos que a gente acredita que não estão bem, nós vamos fazer a obsessão ao contrário. O que é isso? Nós vamos ser o espírito bom que passa energia boa para eles. Mesmo com a minha inferioridade, porque eu sou uma pessoa ainda que estou crescendo ainda. Não, mas todos nós podemos fazer o bem. Todos? Todos, independente do nosso estado de atividade. Você pode até praticar o mal, mas no dado momento em que você quer fazer o bem, você faz o bem. Então, como nós vamos ajudar o espírito? Imaginando ele num lugar bom, imaginando ele feliz, imaginando ele sorrindo. Quando a gente está imaginando isso em relação a ele, nós estamos enviando vibrações boas. Isso. Ele sente um refrigério. Isso é oração? A oração, principalmente. Você pode se postar em oração e pensar isso, ou dirigindo o carro. Nossa, tomara que fulano esteja bem, num lugar bom, num lugar feliz. Você está mandando energia boa para ele, com certeza. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Na próxima semana estaremos de volta com mais um assunto do seu interesse e espero que a gente possa continuar como fizemos hoje através do Moisés, oferecendo a você, oferecendo para mim mesmo, sim, motivos de reflexão, de saúde mental, para tocarmos a vida assim, sempre com o pensamento em Jesus. Muito obrigado e até a próxima semana.